Muitos povos antigos consideravam os seus governantes como deuses. Isto era algo presente para os egípcios, os babilônios e também os romanos. E isto, talvez de uma forma inconsciente, também possa ser a nossa realidade. No texto bíblico, a palavra mais básica para um Deus é El. Esta palavra semítica encontra-se em todo o Antigo Oriente Próximo e pode descrever um Deus, poder ou autoridade. Os semitas não viam um Deus como estritamente uma divindade sobrenatural, mas simplesmente como alguém que tivesse poder ou autoridade. No texto bíblico, a palavra El é usada, por exemplo, para Labão, pois ele era o que estava no poder e tinha autoridade sobre Jacó. Há poder em minhas mãos para vos fazer o mal. De uma perspectiva antiga, um eu era qualquer pessoa ou qualquer coisa que tivesse ou pudesse ter autoridade sobre o outro. Sendo assim, quem realmente tem poder e autoridade sobre nós, se é o nosso governo, então o nosso governo é que é o nosso eu. Da mesma forma, o eu de Abraão era o rei da Babilônia, razão pela qual o Eterno o mandou partir e ir para o deserto, onde não havia rei. O eu de Moisés era o faraó do Egito, e o Eterno o retirou de lá e o levou também para o deserto. Nesta altura, a maioria de nós poderá dizer: o Eterno, o Deus da Bíblia, é o meu eu. Mas será que isso é verdade? Embora isto seja verdade, na maioria dos casos não é. Vamos examinar um simples cenário. Digamos que, de uma forma ou de outra, você foi impedido de orar ao Eterno ou de adorar a Ele, e já não é capaz de ler ou estudar a Bíblia. Embora isto tenha um impacto negativo em si e na sociedade como um todo, será que isto te destruiria? Na realidade, nada mudaria. Tudo continuaria a existir. Ainda teríamos mercados, postos de gasolina, forças de lei e militares para proteção, eletricidade, coleta de lixo e outras coisas. Mas vamos mudar um pouco o cenário e dizer que o nosso governo, por uma razão ou outra, já não existe. Sem um governo, perdemos todo o nosso sistema monetário, perdemos a nossa aplicação da lei e as nossas forças militares. Sem um sistema monetário, não há mais comércio, hospitais, estações de serviço como eletricidade, água encanada e muitas outras coisas. Em resumo, estaríamos completamente por nossa conta. Pois mesmo nós dizendo que cremos em Deus, praticamente quase todas as pessoas depositam suas esperanças em um governo humano. Algo interessante é que esta dependência de um governo humano também esteve presente na história do povo de Israel. Então todos os anciões de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Tu envelheceste e teus filhos não seguiram o teu exemplo. Por isso, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Mas esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça entre nós, desagradou a Samuel e então ele invocou o Eterno. O Eterno, porém, disse a Samuel: Atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, porque não querem mais que eu reine sobre eles.
No decorrer da história, temos Saul sendo ungido como rei, se tornando o primeiro rei de Israel, ou seja, o primeiro Mashiach que governou Israel, um governo que não deu muito certo. Infelizmente, até os dias de hoje, muitos têm esperança em um governo humano, esquecendo que um governo ou um Mashiach, como por exemplo Saul, são apenas uma escolha que foi feita por aqueles que não reconhecem o Eterno como Rei. Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.